Oi, hoje nós estamos aqui para mais uma aula, de matemática. E o nosso conteúdo de hoje é potenciação e radiciação, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver os conceitos, o que é uma potenciação, entender que a radiciação é a operação oposta da potenciação, ver o que é base, o que é expoente, o que é potência, o que é radical, o que é radicando. Então, vamos ver todos esses elementos que são primordiais, além de também ver algumas propriedades, tanto da potenciação quanto da radiciação, ok? Então, já para dar início, nós vamos começar. Eu vou estar passando aí para vocês. Vamos lá. Então, vamos começar com potenciação. A potenciação é o quê? Ela expressa um número na forma de potência, quando o mesmo número é multiplicado diversas vezes, Podemos fazer a substituição por uma base, que é o número que se repete, elevada a um expoente, que é o número de repetições. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, base, é o número que vai se repetir. Aqui eu tenho o expoente, que é a quantidade de vezes que ele se repete. E aqui eu tenho a potência, que é o resultado dessa multiplicação, certo? Então, esse númerozinho aqui, ó, o expoente, indica quantas vezes eu vou multiplicar o 5 por ele mesmo. Então, se aqui é 3, eu vou fazer 5 vezes 5 vezes 5, que o resultado é 125. Então, para escrever o número na forma de potência, nós usamos a seguinte notação. A elevado a n, Quer dizer que esse n indica a quantidade de vezes que vai se repetir, ok? Olha aí, ó. Então, o A é a base, número que está sendo multiplicado por ele mesmo. N é o expoente. Lembrando que o A não pode ser zero, tá? A base não pode ser zero. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Se eu tenho aí 2 elevado a 3, eu posso ler 2 elevado à terceira potência ou posso ler 2 elevado ao cubo, tá? Olha aí. Então, é 2 elevado a 3, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. Então, o 2 vai multiplicar por si mesmo 3 vezes, onde o resultado dessa multiplicação é igual a 8. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Onde 2 é a base, 3 é o expoente e 8 é o resultado do produto, que é a potência. Olha aqui, ó, para vocês verem, ó. 2 é a base, o 3 é o expoente e o 8 é a potência, que é o resultado da multiplicação, Ele é o produto. Vamos lá, agora vamos ver algumas propriedades que tem a potenciação. O que é propriedade? São algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar cálculos ou são regras que a gente deve seguir em alguns casos. Vamos ver aí, ó. Toda potência com expoente igual a zero, o resultado será 1. Tá? Então, se eu tenho 5 elevado a zero, 1. 2 elevado a zero, 1. 3 elevado a zero, 1. Tá? Então, qualquer número elevado a zero é sempre igual a 1. Isso é uma regra, tá? Que a gente deve seguir, uma propriedade que a gente deve sempre se lembrar. Toda potência com expoente igual a 1, o resultado será a própria base, Se eu tenho 8 elevado a 1, 8. 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3. Então, sempre o resultado de uma potência com expoente 1 é sempre a própria base. Quando a base for negativa, ó, presta atenção, base for negativa. Então, se o expoente é um número ímpar, o resultado será negativo. Se o expoente for um número par, o resultado será positivo. Tá? Olha aí, ó. Base negativa. Expoente, número ímpar, o resultado negativo. Tá aqui, ó. Menos 3 elevado ao cubo, então eu tenho menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, dá menos 27. Se a base for negativa, o expoente for número par, o resultado será positivo. Olha, observa aí, ó, menos 2 ao quadrado. Eu tenho menos 2 vezes menos 2. É igual a 4.
Quando o expoente for negativo, ó, aqui já é o contrário, ó, o expoente é negativo. Como que eu faço? Eu inverto a base. O que é inverter a base? Ela está no numerador, ela vai passar para o denominador. O que está no denominador vai passar para o numerador, tá? Então, o sinal do expoente passa a ser positivo e eu coloco a minha base invertida. Aqui estava 2 sobre 1, fica 1 sobre 2 elevado a 4. Então, o resultado de 2 elevado a menos 4 é 1 sobre 16. Porque eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 4. Nas frações, tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados ao expoente. Então, se eu tenho 2 sobre 3 elevado a 3, eu tenho 2 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 3. Eu tenho que colocar a minha base, todos os dois números, tanto o numerador quanto o denominador, multiplicado pela quantidade de vezes que o expoente indicar. Então, 2 ao cubo aqui vai dar 8, 3 ao cubo vai dar 27. Agora, quanto às propriedades de multiplicação e divisão. Vamos ver aqui, ó. Na multiplicação das potências de bases iguais, observe que as bases devem ser iguais. Mantém-se a base, soma-se os expoentes. Olha aqui, ó. Base A elevada a x, base A elevada a y. Então, eu tenho a base A elevada a x mais y. Se for uma multiplicação, eu vou somar os expoentes. Um exemplo aqui. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3, eu vou conservar o 5 e vou somar 2 mais 3, que é igual a 5 elevado a 5, tá? Na divisão de potências de bases iguais, mantém-se a base, subtrai-se os expoentes. Observe, se eu tenho A elevado a x dividido por A elevado a y, eu vou conservar o A e vou subtrair x menos y. Tá? Olha aí um exemplo, ó. 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 2. Então, eu vou manter o 5, fazer 3 menos 2, que é igual a 5 elevado a 1. A outra propriedade é quando a base está entre parênteses e há outro expoente fora, ou seja, uma potência de uma potência. Como que eu faço? Eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Olha aí, ó. A elevado a x, que está elevado a y, então eu vou ter A elevado a x vezes y. Olha o exemplo. 3 elevado a 2 elevado a 5, eu vou ter 3 elevado a 2 vezes 5. Então, é igual a 3 elevado a 10. Então, essas três propriedades aqui também são muito importantes, né, na hora da gente resolver as potenciações. Ok? Vamos, então, ver a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Observe, então, o que é a radiciação. A radiciação é a operação oposta da potenciação. Ao elevar um número ao expoente e extrairmos a sua raiz, voltamos ao número inicial. Como assim? Então, aqui eu tenho a raiz quadrada de 9. O 9, ele pode ser escrito na forma 3 ao quadrado. Lembre-se que aqui é raiz quadrada, eu tenho que elevar o número ao quadrado. Quem é? O 3. Então, esse quadrado com essa raiz, o resultado é igual a 3. Se eu tenho raiz cúbica de 8, então eu tenho a raiz cúbica e o 2 elevado ao cubo. Então, raiz cúbica com o cubo aqui do 2, o resultado é 2. Então, a raiz cúbica de 8 é 2, a raiz quadrada de 9 é 3. Observe os elementos aqui, ó. Como que eu nomeio eles, ó. Aqui eu tenho radical, que é a raiz, chama-se radical. Esse númerozinho que fica aqui, ó, na raiz é chamado de índice. Normalmente, quando é raiz quadrada, o 2 não aparece. Só aparece quando for os números diferentes de 2, tá? O índice. Radicando, o número que está dentro do radical. E o 2 é a raiz. O resultado dessa radiciação é chamado de raiz, que é o 2. Propriedades da radiciação. Tem propriedades? Tem. Vamos ver um a um aqui, ó.
A raiz enésima de um número elevado a n é igual a esse mesmo número, é o que eu estava dizendo para vocês. Então, se aqui a raiz de n, a elevado a n, então o resultado é sempre o a. Porque esse expoente com esse radicando, com esse radical aqui, o índice do radical se anulam, tá? O índice e expoente do radicando pode ser multiplicados ou divididos pelo mesmo número. Assim, dados os números reais, a, m, n, p, teremos, olha. Então, se eu tenho aqui, ó, raiz n de a elevado a n, se eu dividir esse índice e esse expoente aqui pelo mesmo número, né? Então, eu posso fazer isso, tá? Desde que eu divida tanto o índice quanto o expoente, certo? Para simplificar a raiz de uma raiz, como que nós fazemos? Basta multiplicar seus índices. Se eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. Vamos ver, ó, se eu tenho a raiz n da raiz m de a. Então, eu tenho a raiz m vezes n de a. Um exemplo, se eu tenho aqui, ó, raiz quadrada da raiz cúbica de 81. Então, eu vou ter, ó, quadrado vezes cúbico vai dar 6, né? Então, eu vou ter a raiz sexta de 81. Tá? Então, eu posso fazer isso também. Próxima propriedade. A raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes. Como? Se eu tenho a raiz quadrada de 2 vezes 3, então eu tenho a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Tá? Então, aqui eu tenho a raiz de a vezes b é igual a raiz de a vezes a raiz de b. Quinta propriedade. A raiz enésima da razão, ou seja, da divisão, né? É igual à razão das raízes. Como assim? Se eu tenho, ó, raiz quadrada de a sobre b, então eu vou ter raiz quadrada de a sobre raiz quadrada de b, tá? Então, se eu tenho aqui uma divisão dentro da raiz, eu posso fazer a divisão das raízes, ok? Então, essas propriedades também podem ajudar na hora de simplificar alguns cálculos, ok? Então, é isso aí. Vamos praticar. Vamos fazer mais um exercício, né? Que nós temos aí para vocês. E até a próxima aula.